Olá, queridos irmãos da Igreja Nazareno do Brasil, estamos começando mais um Holycast. Hoje é o nosso 4º episódio e nós estamos com muita expectativa do papo que nós vamos bater hoje. Como você está vendo, o pastor Silvio não está comigo hoje. Nós estamos aproveitando a oportunidade da passagem de um casal aqui na sede nacional e eu não perdi tempo e já sentei com eles para entrevistá-los. Eu gostaria de apresentá-los. O casal é o João e a Marisa Mello, eles servem como missionários lá em Barranquilla, na Colômbia, e vamos bater um papo com eles. Sejam muito bem-vindos, queridos. Olá, irmãos. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado por esse tempo e vamos bater um papo aqui sobre missões, conhecer missões e também conhecer um pouco sobre o casal Mello. Legal, legal. Queridos, vamos conversar um pouquinho. Eu já fiz a lição de casa, sei que vocês são de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma terra muito abençoada. Eu tenho muitos amigos de lá e que saíram de lá, e a gente vai falar sobre isso também. Acho um fenômeno isso, igrejas que formam líderes, né, para o Brasil e para fora do Brasil. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que foi o início dessa trajetória missionária, como que Deus foi aquecendo o coração até chegar onde vocês já estão hoje. Então, há 10 anos atrás, não é uma musiquinha de fundo, há 10 anos atrás Deus aqueceu meu coração para missões. Eu lembro que foi numa conferência missionária, em agosto de 2013. Então, eu já era envolvida em algumas coisas da igreja, né? Fui criada na igreja pelos meus pais, mas nessa conferência missionária foi algo de Deus mesmo, sabe? De abrir minha mente, meus olhos para uma realidade da igreja perseguida. E eu fazia universidade na época, então eu fiquei totalmente constrangida de pensar, não estou fazendo nada. E comecei a pensar em várias outras coisas e querer me envolver mais. E nesse envolvimento com a igreja local, em vários projetos que a gente tem de evangelismo, aí Deus foi confirmando um chamado específico missionário. Na época eu não entendi muito bem, continuei, né, estudando, conversei com o meu pastor, o pastor Fred, que acho que o senhor conhece. E, na época, né, eu me envolvendo com as coisas da igreja local, Deus falando comigo sobre um chamado específico. Aí eu corri para ele, né, disse, pastorzão, eu acho que eu vou largar a faculdade. Não sei, eu acho que Deus tem um chamado missionário para mim, então vou deixar isso de mão, já que eu vou fazer outra coisa mesmo. Aí ele fez assim, filha, termina a faculdade. E aquele conselho assim, foi de Deus mesmo, que hoje, 10 anos depois, eu percebo a importância e a ferramenta que né, ter uma formação também. E os passos Deus foi mostrando, né, ao longo do tempo. Fiz o seminário, fui líder de MNI por alguns anos na igreja local. E tudo isso, Deus, né, dando ferramentas para mais na frente eu entender. Era para isso que eu fiz esse curso, era para isso que eu participei desse ministério. Assim, resumidamente, é E você é formado em quê? Eu fiz ciência da computação. Ciência da computação. Legal, legal. E o João, como que o João aparece? E o João. A minha trajetória é um pouco mais recente, mais curta. Foi em 2017 que eu realmente entendi o chamado missionário em uma conferência missionária também. Tinha um casal de missionários que estavam visitando a nossa igreja. Aí teve um EBD especial com eles, com bate-papo e tudo mais. Eles apresentaram a situação do campo. E ao apresentar a situação do campo, aquilo ali começou a me doer, porque eu tenho um senso de justiça muito aguçado. E aí eu escutava as histórias das crianças lá na região onde esses missionários estavam. E era uma situação bem difícil. Aquilo ali começou a doer meu coração. E eu disse, Deus, eu quero estar lá para mudar essa situação. E aí Deus começou a ministrar o meu coração, e aí também fui até o meu pastor, os nossos pastores, né? E um deles também foi Fred. Fred sempre está no meio disso. Fred faz parte da nossa história. Disse, filhão, lê esse livro. Filhão, faça isso. E ele foi mostrando os passos que eu deveria dar, e aí eu fui conhecendo mais a jornada missionária, até que em janeiro de 2018 eu tive uma experiência de curto prazo, e Deus começou a direcionar os passos, e eu tinha várias perguntas, várias dúvidas, e Deus sempre me mostrou na palavra as respostas. Então, Deus sempre foi muito certo. Isso foi dando confirmação ao meu chamado missionário, e hoje estamos aqui juntos, mas também teve a parte do encontro, né, como casal, que foi em Final de 2018, a gente... Os dois, o legal é que os dois já tinham a certeza da questão missionária, Sim. E daí o propósito acabou... Conta isso aí. Então,
Então, a gente se aproximou em 2016 como amigos, né? Começou a servir juntos na igreja local. João já estava me arrodeando, eu percebi algumas coisas. Só que eu tinha uma convicção muito forte do meu chamado. E assim, eu não queria me envolver com ninguém, até entender que essa pessoa também tivesse uma convicção muito forte, né? E a gente se aproximou, teve algumas conversas mais profundas, né, sobre relacionamento, só que a gente não tinha firmado nenhum compromisso até então. E no final de 2018, entre algumas... Vou cortar aquela parte. No final de 2018, a gente começou a namorar. Eu estava fazendo o seminário da Juvep, em missões transculturais, e a gente já conversou para começar a namorar, já pensando em casamento. E no final de 2019, a gente se casou, e em 2020, a gente veio aqui para Campinas, né, para o CFM. Então, alguns saltos, assim, mas Deus foi muito específico, né, nos mostrando um chamado como família também. Então, houve esse encontro, né, conversas muito profundas, de tentar entender o que Deus estava falando para ele, para mim. E vimos Deus alinhando os dois propósitos, agora formando um só propósito como família missionária. E também a igreja sempre esteve junta apoiando o nosso chamado. E a gente foi entendendo também, com base na igreja, o nosso chamado. Porque eles estavam também dando a confirmação. Sim, eu abençoo vocês. Os nossos pastores também. Dando oportunidade de servir e tudo mais. E sempre a gente foi percebendo que realmente era a vontade de Deus. Uau, é legal que eu conheço os pastores, né? O pastor Fred é um querido. O pastor Fred é um amigo de muitos anos, né? De JN Brasil caminhamos juntos. Hoje ele é pastor lá em Fortaleza. Estive lá com ele em setembro, no final do ano. E quero voltar, hein, Fred? Mas o cuidado pastoral é muito importante nesse sentido, e isso talvez a gente nem precise ficar batendo nessa tecla, né? O pastor, se ele não souber direcionar os seus líderes potenciais para o seu chamado, talvez a gente falhe, né, no processo. Então, eu vejo que o pessoal ele soube fazer isso com vocês. Mas vocês são jovens, né? E já ingressaram na missão, estão no campo servindo. E tem essa questão do relacionamento, que eu achei interessante, o chamado ele ter acontecido de forma distinta, separada, em tempos diferentes, conferências missionárias, por coincidência, né? Mas em tempos diferentes. Mas a questão do propósito comum, porque muitos jovens se perdem, tem tanta chama, tanta coisa para fazer, tanto desejo do coração, às vezes um relacionamento mal gerido, uma escolha precoce, acaba atrapalhando muito. E vocês, essa questão da mudança do país, quando vocês entenderam, né, o chamado para a Colômbia, para estar servindo lá, até quero entender como isso aconteceu, como que vocês chegaram na Colômbia, por que Colômbia, né? Mas como que foi essa transição? Porque, às vezes, um está pensando... Meu irmão é missionário, né? Meu irmão serve em Moçambique, está lá já há alguns anos, e ele sempre teve o desejo de ir para a África, nunca teve um outro desejo. E a esposa dele, quando eles casaram, ela tinha o mesmo desejo. Se conheceram também em um trabalho de missões, e quando foram, os dois estavam muito claros. Mas para vocês estavam claro que era Colômbia? Era isso mesmo? Ou como que aconteceu? Claro, não estavam. Mas só que a gente, quando terminamos o CFM, a gente disse, Deus, eis-me aqui, para onde o Senhor quer nos enviar, estamos disponíveis. E aí a gente viu as oportunidades no site da igreja, lá onde você procura por oportunidades, e a gente viu 3 países que se encaixavam no nosso perfil, que a gente queria trabalhar com adolescentes, com jovens, com plantação de igrejas. E aí tinha 3 países, que era Colômbia, não era Barranquilha, Colômbia, Equador e Bolívia. Tinha esses 3 países. E a gente começou a orar por eles, e a gente não estava sentindo o direcionamento do Senhor para esses países. Até que a gente também soube, depois de um trabalho que já tinha iniciado há pouco tempo na Colômbia, em Barranquilha, a gente soube desse trabalho e falaram com a gente. Aí a gente disse, por que não? Por que não? E a gente começou a orar, e oramos, e a gente começou a sentir o direcionamento do Senhor. E a gente sentiu tanto que era o direcionamento do Senhor, que eu estava em casa orando, pedindo a Deus, qual é a direção? É para essa cidade mesmo? É para esse lugar? Que o Senhor possa confirmar. Eu estava em casa sozinho, orando, e Marisa estava na igreja, trabalhando lá, e ela liga para mim, disse,
João, a pessoa lá quer conversar com a gente. E aí eu entendi que era a confirmação do Senhor para Barranquilha. E aí depois a gente começou a conversar com o pastor que está lá no campo, que é o pastor Júnior e a pastora Jace, que estão desbravando lá Barranquilha. E a gente conversou com eles e fomos passo a passo e sentindo a direção de Deus diante disso tudo, diante do processo, até que então entendemos que era a vontade de Deus Barranquilha. E esse processo é bem interessante porque quando a gente estava no CFM, em 2020, a gente viu várias oportunidades e necessidades, né? O coração vai aquecendo para várias coisas, né? Não sei se foi assim que o Senhor assim, mas a gente viu a necessidade aí, instantaneamente a gente, uau, será que eu poderia fazer parte, ajudar de alguma forma, né? Mas com a Colômbia a gente viu uma posição para trabalhar com jovens lá. E isso aqueceu o nosso coração e a gente deixou de lado, né, no tempo do CFM. Mas quando a gente recebeu esse convite para orar pela Colômbia, a gente pensou na Colômbia, será que é Deus mesmo, assim? E Deus foi mostrando a cada passo, conversando com a nossa liderança, vendo assim, Deus vai alinhando, né? Ele vai mostrando os passos, a cada passo que a gente dá, Ele vai dando fé também, que parecia algo assim, desbravador mesmo, porque a gente tem o desejo de continuar trabalhando com plantação de igrejas, né? Mas, ao mesmo tempo, parecia, uau, né? Começar um trabalho lá, assim... Do nada, né? Do nada. E o nosso pastor, ele é muito fofo, a gente ama ele. A gente sempre, quando ia conversar com ele sobre esses planos, ele dizia, vocês têm convicção? Se tem convicção, siga a vontade de Deus. Então, ele sempre bateu nessa tecla, convicção. E a gente foi atrás dessa convicção para que não fosse um passo em falso, mas sim que fosse um passo na direção do Senhor. A gente sempre buscou a convicção e realmente Deus foi mostrando o direcionamento para Barranquilha. Legal. Bom, em relação a Barranquilha, daí vocês falaram do pastor Júnior, pastora Jace, eu já os conheci também, são uma bênção, estão fazendo um trabalho muito legal lá e queremos, quando eles estiverem no Brasil, que venham aqui também contar. Mas eu tenho percebido, e eu não tinha essa visão, agora eu falo para o leigo que está em casa, vocês falaram do site, né? A Igreja Nazarena tem um site que, se você deseja servir como missionário, tem lá as vagas, né? Onde está precisando, e as mais variadas, os mais variados perfis, né? Até eu achei legal quando você falou da faculdade, porque em um determinado momento, você às vezes está precisando de um contador num hospital Sim. que a gente tem nas Filipinas, está precisando de professor numa escola que a gente tem na África, e às vezes a pessoa ela acha que ela não pode servir porque ela não tem essa vocação do missionário, pregador, né? Mas a nossa igreja, graças a Deus, ela compreende missão num sentido mais amplo. Legal. E agora vocês indo para a Colômbia, e daí vocês citaram um casal que estão lá, e tantos outros, né? A gente cresceu, né? O Brasil cresceu em missões, né? A gente está ocupando um espaço muito bom em relação a esses perfis, né? Atendendo muitas demandas. A gente tem líderes, os nossos CEAs da América do Sul, salvo engano, eu não sei quantos são no total, se são 6, eu acho que dos 6, talvez 4 ou 5 sejam brasileiros. É um índice, o pastor Geraldo lá no Equador, o pastor Alessandro, e daí aqui no Brasil nós temos 3. Então, assim, é um momento do Brasil, né? Vocês sentem, agora na América do Sul, que há uma necessidade de plantação de igrejas? Porque, às vezes, a gente acha que a gente está na América do Sul é tudo igual, né? Todo mundo é caloroso, todo mundo se abraça, todo mundo chora, mas eu vejo alguns trabalhos, e daí o exemplo do pastor Júnior agora lá em Barranquilha, que não é uma cidade pequena, não é um lugar isolado, é essa palavra, mas não é fácil. Era para ter 5 igrejas, 10 igrejas, 15 igrejas, e às vezes tem algumas regiões ali, na América do Sul, a gente vê o pastor Alessandro quando foi para o Chile, naquela região, fez um trabalho de revitalização, cresceu, aí viu o pastor o Geraldo lá no Equador, fazendo um trabalho ali na parte educacional e crescendo. O que vocês entendem que o Brasil tem para oferecer para esse povo? Talvez seja essa, eu falei tanta coisa para chegar nisso. Eu falei que às vezes fica longo porque eu que falo muito. O que vocês acham que o Brasil tem para oferecer? O que vocês estão levando para lá que talvez esteja abençoando esse povo, além da presença de Deus, que é o fundamental? Eu acredito que na nossa realidade local, né, de Barranquilha, por exemplo,
Tem várias igrejas na cidade, tem mais de 2 milhões de habitantes de Barranquilla. É muita gente para ser alcançada. Não imaginava que era tão grande. Sim, populosa, Ela é populosa, né? Mas tem muitas igrejas e muitas delas independentes, neopentecostais. Então, eles estão conhecendo um falso evangelho. Então, acho que o nosso compromisso como brasileiros e cristãos, discípulos de Jesus, é levar o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico. Evangelho de santidade. De santidade, pregando a santidade lá. Então, o que o brasileiro tem para oferecer é ensinar o verdadeiro evangelho, né? Aquele que a gente tem recebido, né? E como os apóstolos, né? O que temos visto e ouvido, isso vamos compartilhar. Então, é isso mesmo. Eu também percebo que o brasileiro ele é muito caloroso e também ele é muito, vou usar essa palavra, muito misericordioso. Então, ele expressa isso na sua adoração, ele expressa isso ao próximo, então ele está ali ajudando ao próximo, pergunta como é que está, e realmente acompanha um discipulado realmente lado a lado, relacional. Isso é muito característico do brasileiro, de fazer amizades, de estar perguntando. Eu acredito que é isso que também nesses outros países falta, de ter realmente um discipulado lado a lado com a pessoa, caminhando junto, e eu acredito que seja um pouco do que a gente está levando para Barranquilla, estar caminhando ali lado a lado com a pessoa, e discipulando integralmente na vida dela. Legal. Vocês estão indo lá, daí tem essa questão que os trouxe, então essa questão de plantação de igreja, juventude e outras ferramentas que eu percebo que vocês têm. Mas o desejo de vocês, assim, a médio prazo, curto prazo, eu sei que vocês estão muito comprometidos ali. Se estabelecer em um desses países, de fato, ou vocês têm uma vocação mesmo para o serviço? Eu quero suprir as demandas, porque o missionário, como vocês mesmos falam, ele tem aquele senso de justiça, ele quer fazer a diferença onde tem uma demanda. Então, se num lugar tem 8 pessoas chorando, você vai, mas se você encontrar um lugar com 10, o coração já começa a palpitar. Ou por trás também desse chamado missionário, tem também uma vocação de permanência, de pastoreio, de edificar em um lugar diferente, o que também é uma missão, mas é uma missão diferente, porque é o cara que vai e ele, não, eu vou aqui, eu vou permanecer aqui, eu vou dar minha vida aqui, ou ainda vocês não conseguem projetar? Qual que é a visão de vocês para esses próximos tempos daquilo que vocês estão fazendo? Assim, temos orado, a gente gosta de iniciar um trabalho e finalizar e que ele seja autossustentável. Então, esse é o nosso propósito lá em Barranquilla. Que o trabalho que a gente está tomando de conta, ele siga sendo autossustentável, por pessoas e tudo mais. Mas só que também temos um desejo de desbravar. De desbravar, a gente olha assim para o mapa e fica, meu Deus, será que aqui tem igreja? Onde não tem igreja? Onde não tem igreja? Será que aqui a gente pode ir nesse país? E a gente fica procurando por essas oportunidades. Mas entende que o momento agora é de aprender com quem já tem experiências de plantação de igreja. Então, temos esse passo a passo de estar aprendendo, mas também nosso desejo de médio a longo prazo é desbravar onde não tem igreja. Como Paulo, né? É um texto que aquece nosso coração, Romanos 15, de não pregar sobre alicerce alheio, né? A gente quer ir onde não tem igreja. Legal. Vocês estão falando isso, e guardadas as devidas proporções, eu supro uma demanda da igreja como missionário, justamente nessa parte técnica. Então, a gente cuida aqui desse departamento de comunicação, estamos desenvolvendo alguns projetos e tal, mas eu sou pastor, meu coração é pastoral. Então, como missionário, tendo a minha designação para servir aqui, um dos meus maiores desafios era esse, porque eu também queria servir para algumas demandas que queimam no meu coração, e o que me alegrou é que a hora que eu fui olhar o mapa, eu vi que tinha muita coisa aqui no Brasil que também precisava. Então, quando eu fui conversar com o meu superintendente sobre um desejo de plantar a igreja, o pastor Wagner, ele me deu um leque de possibilidades. Falei assim, Rafa, a gente precisa de plantadores de igreja. No nosso distrito tem muitos lugares que ainda cabe igreja. E ele falou assim, tal cidade é uma cidade de 300.000 habitantes e a gente tem uma igreja lá. Aqui essa cidade aqui, tem um trabalho aqui, mas tal bairro ainda é muito distante, tal lugar. E eu cheguei e falei assim, pastor, vamos encurtar a conversa. Me fala onde não tem igreja, que eu quero ir onde não tem. E nós encontramos a igreja de Itu. Itu fica a 60 quilômetros daqui e começamos um trabalho onde não tinha igreja nenhuma.
há um leque de possibilidades, né? O que precisa? O que precisa é de vocação, claro, e precisa de coragem. Porque tem muita gente que tem o chamado, mas não mergulha, né? E você desbravar é preciso coragem. Como que vocês romperam nessa questão? Então, hoje, para quem não compreende a organização missionária da nossa igreja, então quem quiser se informar um pouquinho mais, a entrada para o missionário é sempre o missionário patrocinado. Então, ele precisa, para que ele possa assinar o seu contrato, para que ele possa cumprir o seu chamado onde foi designado, ele precisa fazer o seu giro missionário e ele precisa levantar recursos para que possa fazer isso. E esses recursos o ajudam, né, em partes, a manter mensalmente, mas também os ajudam em outras demandas específicas, né? Como a Assembleia Geral agora no meio do ano, então alguns missionários conseguem ir através desses recursos e outras coisas, uma demanda específica no trabalho que você está. Como que vocês conseguiram fazer isso? Porque vocês estão em Mossoró, que é uma igreja muito relevante da nossa denominação, pastor Cláudio e pastora Carla, queridos nossos, mas ali um eixo um pouco distante, né? E como que vocês desenvolveram essa questão aí para desbravarem? Porque desbravar com coragem eu sei que vocês têm. Agora eu quero entender assim, como que vocês, essa questão de recursos, como que foi preparando, como que foi feito o giro de vocês, se tem apoiadores, a igreja local, eu queria entender um pouquinho disso para que outras pessoas também possam aprender o caminho das pedras, né? Para que possa ser mais fácil. Uma coisa que Deus sempre foi trazendo assim, muita leveza e nos ensinando, né, a como servir integralmente, porque a gente tem várias formas de servir, né, como missionário. Fazedores de tenda, bivocacional, enfim. Mas uma coisa que Deus nos ensinou foi a pensar no projeto missionário que Deus tem na nossa vida como uma equipe missionária. Então, antes da gente vir para cá, para o CFM, a gente orou por pessoas, a gente orou pela necessidade de ter recursos financeiros para estar integralmente, né, servindo e aprendendo ao Senhor. Então, a gente buscou pessoas para participar da nossa equipe antes, né, assim. E foi muito bom porque a gente entendeu essa possibilidade de servir, aquele que vai, aquele que oferta, aquele que ora, como uma equipe missionária. Então, a nossa igreja é a nossa equipe também. Ela realmente nos patrocina, né, como missionários patrocinados, irmãos da igreja. A gente tinha o nosso relacionamento mais para o Nordeste, né? Agora que a gente está fazendo nosso giro missionário presencial aqui em São Paulo e região. Mas isso nos ajuda a entender como fazer missões integralmente, né? Montando uma equipe, orando por pessoas específicas, porque eu acredito que Deus move o coração de formas diferentes, né? Aquele que vai e aquele que não tem condição de ir, mas quer estar lá, então ele vai ofertar, ele quer também participar orando. Então, a gente pensa na nossa equipe missionária dessa forma, foi a estratégia que o Senhor nos deu. E também no primeiro giro que fizemos, que foi para ser enviado, ainda estava ali no período de pandemia e também estava difícil fazer transições de um estado para o outro e tudo mais. Aí o Distrito Paulistano, ele fez um giro online. Então foi muito bom, conhecemos pessoas, conhecemos igrejas. A Verônica nos ajudou muito. A Verônica é fantástica. É maravilhosa. Eu quero ela na Colômbia. Eu quero uma Verônica na Colômbia. E aí ela mobilizou todo o distrito paulistano e a gente fez esse contato online. E foi muito bom, porque a gente conseguiu recursos financeiros, também conseguiu apoio de igrejas e tudo mais. Mas só que realmente o nosso giro mesmo, mais forte foi no nosso distrito, na nossa igreja mesmo, porque nossa igreja ela é uma igreja grande, mas ao mesmo tempo muito generosa. Então a gente conseguiu montar parceiros, criar uma equipe que nos ajudou nos recursos, ali também em Natal, Fortaleza. A gente foi fazendo pontes e, graças a Deus, essas igrejas estão conosco nessa caminhada. Legal. Sobre essa questão do time que vocês montaram, a igreja local é um ponto de partida, né? Se o cara, eu tenho um chamado para missão, mas a igreja local não reconhece o meu chamado, não vai. Tem alguma coisa errada, né? Pode ser que não seja bem chamado, pode ser que seja fuga, pode ser que seja algum desejo aventureiro, mas quando a igreja local ela sonha junto,
quando ela abraça, né, a trajetória, tudo fica mais fácil, né? E por ter uma igreja tão amorosa nesse sentido, e vocês são calorosos, né? O pessoal de Mossoró é um pessoal muito, muito caloroso. E como que vocês lidam com essa questão da distância, da saudade, como que o missionário lida com isso? Eu sou missionário, sirvo a nossa igreja, mas eu tenho, pelo menos por hora e por tempo, eu tenho o privilégio de ainda estar no meu país. Então, eu ainda estou longe dos meus familiares, né? A gente não está tão próximo, mas se der uma dor de barriga, no sentido figurado da palavra, e até no sentido literal, eu tenho um lugar para ir. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês trabalham o coração nesse sentido? Como que Deus tem agido com vocês dessa forma? Na minha primeira viagem de curto prazo, eu senti muito, porque eu tenho 6 sobrinhos, então eu era muito apegada a eles. Só que, conversando com alguns missionários que estão há muito tempo no campo, eu sempre gostei de pedir conselhos, né? Aí eu vi essa luta, nossa, eu sinto muita saudade deles, eles vão crescer sem eu estar por perto. E ela me trouxe uma reflexão muito, muito boa, assim, e precisa, que foi um conselho, né? Ela disse, você tem muito contato com seus tios hoje? Aí eu fiquei, eu não tenho muito contato hoje, mas quando você era pequena você tinha. As coisas vão passar, você não pode deixar que esse sentimento deixe você com a mente dividida. Claro que sempre vai ter saudade. E hoje temos a tecnologia para ligar e tudo mais. Só que não deixe isso tirar o foco do propósito que Deus te tirou de lá de perto da sua família, né? E isso foi todo um trabalhar, né? E com outros missionários eu conversando, eles falando que a mochilinha da saudade sempre vai estar, porque a gente vê amigos casando, a gente vê filhos de amigos nascendo e a gente querendo estar lá. Eu acho que é a mochilinha da saudade que a gente sempre vai carregar. A gente tem que aprender a lidar com isso, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. E abrir mão de algo momentâneo para algo eterno, Sim, né? Sim, exatamente. Então, faz parte. E, assim, hoje a gente é mais desprendido. Eu acho que eu sou mais um pouco sentimental que João, aí sempre tento manter contato para amenizar. Nunca vou matar a saudade, nunca vamos soltar, né? Mas para amenizar a saudade, graças a Deus, temos a tecnologia para nos ajudar. E no meu caso, antes de sair para o nosso nossa primeira viagem, que foi para o CFM, aqui para Campinas, Deus falou muito claro comigo que iria cuidar dos meus familiares, com textos bíblicos assim muito específicos. Eu disse, Deus, se o Senhor está falando comigo, eu vou confiar. Então eu vivo nessa confiança. Sim, bate a saudade e tudo mais, mas quando bate a saudade eu lembro do texto, que Deus está cuidando deles, então eu fico mais tranquilo. Mas só que realmente o desejo é de estar um pouco mais, o desejo é de estar perto dos amigos também, que estão tendo filhos, que estão para casar, a gente fica nessa... case quando a gente estiver aí em Mossoró. Marca o casamento. Sim. Então a gente sente saudade, mas a gente também olha para Jesus Cristo e Ele está cuidando de tudo. Então é o que acalma a minha saudade. Essa questão de... É um pouco de renúncia, né? Faz parte do ministério e infelizmente, hoje as pessoas não conseguem compreender isso de forma muito clara, né? A questão da renúncia, a pessoa ela quer servir, ela quer fazer, ela quer o trabalho, ela tem o chamado, ela tem até o dom para isso, mas a semente é dolorosa. E isso a gente tem que valorizar os missionários. A questão missionária é algo que a Igreja do Nazareno ela tem como ponto forte, é o que nos trouxe até aqui. Ontem eu gravei uma entrevista com o pastor Anips. O pastor Anips é um pastor antigo da nossa região, pastor há mais de 40 anos, e ele se converteu na época dos missionários, e ele conta muito disso, daquilo que os homens faziam, a intencionalidade, a coragem, aonde eles falaram que tinha uma família, tem uma família aqui, eles saíam, viajavam estados, porque eles entendiam qual era o propósito. E a nossa igreja, eu tenho sentido isso, João e Marisa, hoje um pouco mais próximo dessa questão missionária, porque antes como pastor de igreja, a gente às vezes não está tão envolvido com isso, mas a hora que eu comecei Deus começou a aquecer o meu coração nesse sentido de servir em outras áreas também e atender algumas demandas que estavam em aberto, eu comecei a ver que a nossa igreja ela tem resgatado isso. Se a gente analisar aqui talvez de 2 anos para cá,
é fruto do trabalho da liderança. O pastor Manuel é um missionário, o pastor João Milese, hoje que está à frente de missões globais. Eu entendo que houve um avanço. A gente viu você chegando, eu cheguei, Edivaldo, que já estava no campus, chegou, Thaís também, que estão todos esses na América do Sul, né? E alguns outros, que talvez não me recorde o nome de todos agora. Nayara também, o que acontece, o Pablo também, que estava lá em Roraima, agora está acho que no Paraguai. Peru, desculpa. Então a nossa igreja ela tem valorizado isso de novo, ela tem entendido que esse é o caminho. E que bom que vocês fazem parte disso, né? Que bom poder ver jovens abrindo mão de uma igreja maravilhosa, de um cuidado muito proveitoso da família, do conforto, para poder estar em outro lugar servindo. O que vocês acham dentro disso? Que as igrejas, tá? Vocês vêm de uma igreja missionária, uma igreja que envia pessoas, né? Tantos que já enviaram, tantos amigos meus de Mossoró que hoje estão servindo em outras cidades. O que vocês acham que a igreja ela poderia fazer hoje para que pudesse, cada igreja, poder ter um João e uma Marisa hoje, para que pudesse estar servindo as nações? Eu acho que se envolver, o primeiro passo é se envolver. Porque a partir do momento que tem o envolvimento, tem a experiência. E quando tem a experiência, ela é marcante, então eu vou querer fazer isso. E digo por nós mesmos. Tivemos experiências e dizemos, não, isso é o que devemos fazer como igreja. Então, eu acredito que quando uma igreja ela é envolvida com missões, seja com as missões locais, seja com missões transculturais, ela vai querer sempre fazer parte. Mas, a partir do momento que ela não se envolve com missões, ela não vai querer fazer parte, porque ela não conhece aquilo. Então, acredito que o envolvimento é o primeiro passo até dar esse despertar para missões. E aí, tem um escritor, um missionário, um autor que já faleceu, que é Oswald Smith. Ele é muito bom. Paixão pelas Almas. Paixão pelas Almas, O Clamor pelo Mundo. São livros assim, O Homem que Deus Usa. São livros que todo missionário tem que ler. Não somente todo missionário, todo cristão tem que ler. São leituras incríveis. E ele era muito missionário. E ele queria estar no campo, mas por problemas de físicas, enfermidades, ele não pôde ir. E o que foi que ele fez? Então eu vou enviar missionários, ou então vou patrocinar missionários. E ele chegou a patrocinar mais de $1 milhão para missionários no campo, porque ele entendeu realmente a necessidade e ele teve a experiência. Ele disse, eu não posso ir, eu não tenho como ir por causa das minhas limitações, mas eu vou fazer com que minha igreja se envolva com missões enviando missionários. E a igreja ela era totalmente missionária, ela enviava missionários, chegava uma pessoa, tinha um trabalho, né? Mas só que respirava tanto missões que já enviava, e a igreja era uma igreja próspera. Ela enviava mais de $1 milhão para missionário no campo. Então, ela era uma igreja próspera, que vivia missões e apoiava missões em oração, missionários no campo. Então, acredito que é esse o passo, se envolver. Ter as experiências e Deus vai mostrando os passos. E nesse se envolver, gerar oportunidades. As experiências de curto prazo, com a JNI, a gente fazia sempre uma viagem missionária por ano, no final do ano, um projeto chamado Jovem Solidário, lá em Mossoró. E isso aqueceu meu coração e de tantos outros jovens a se envolver na missão de Deus, onde a gente estava inserido, né, no nosso trabalho. Pastor Fred sempre muito, muito firme nisso, né, de viver a nossa vocação onde a gente está e entender a vocação para além disso, né. Então, as viagens de curto prazo, as viagens missionárias, os projetos de evangelismo, dentro do perfil, porque acredito que cada região aqui do Brasil tem um foco específico, né, de pessoas a alcançar, seja jovens, skatistas, enfim, esses grupos, mas gerar oportunidades para que cada jovem, adolescente, ele possa se envolver desde dessa fase, né, que vão ser adultos envolvidos com a igreja local e também com a mente aberta para participar de outros projetos, né? Então, esse envolvimento com oportunidades de curto prazo. Eu penso assim, que cada cristão, se fizesse uma viagem missionária de curto prazo, a igreja local iria bombar, né? Assim, falar nessa linguagem.
mas iria enxergar a necessidade do evangelismo, do discipulado, e todo mundo ia se envolver, não esperar um missionário, não esperar pelo pastor, mas cada um fazer discípulos no seu ambiente. Então, a gente ia ganhar muito mais pessoas. Porque a experiência, a gente tem a teoria, né? De estar nos cultos, receber a palavra, ler, mas só que a experiência, o estar no campo, é o prático. Então, você une a teoria que está aprendendo, mais a necessidade do campo, que é o prático. Então, isso você combina as duas coisas e muda muito a perspectiva cristã da pessoa. Um exemplo disso que a gente tem assim um pouco próximo é a EMA. Lá na nossa igreja, a gente conhece vários adolescentes que participaram da EMA. E esses adolescentes, quando você conversa com eles, é outra mentalidade. É diferente. E eles têm a mentalidade de reino, eles têm a mentalidade aonde eu quero ser um pastor, aonde eu quero ser um missionário, aonde eu quero ir às nações. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência e eles estão querendo ter mais experiências ainda. Então, é legal que quando a EMA aqui, no estado de São Paulo, acontece em janeiro, e eu tenho ministrado na EMA algumas aulas, alguns workshops, né, nas últimas edições. E quando eu participei a primeira vez, a hora que acabou, eu falei para a pastora Maeli, falei assim, ó, vocês estão proibidos de não me convidar de novo. Porque a experiência, ela é muito gratificante. Até eu abro um parênteses nesse sentido, quando a gente tiver a oportunidade, Júnior e Maeli estiverem por essa região, certamente a gente vai bater um papo com eles. Mas a EMA é uma ferramenta poderosa demais para engajar as igrejas, né? Para engajar a juventude, mudar a chave deles. E isso é muito legal. Mas nem todo mundo ainda consegue, né? Às vezes o tempo, às vezes o custo, às vezes a distância, ainda não conseguimos, às vezes a limitação de vagas, né? Porque a EMA é um negócio, parece show do Coldplay, abriu a vaga 10 horas da noite, 10h15 já acabou. Então, o que acontece é que a gente precisa também levar para a igreja isso. Sim. E vocês também, através do giro, através dessa presença no país de origem, né, quando estão vivendo esse momento de transição entre um ciclo e outro, servem como uma ferramenta para isso. O que eu queria que vocês falassem um pouquinho, para que também as pessoas possam entender, porque toda essa questão essa questão missionário patrocinado, giro missionário, eram coisas que a gente não falava há alguns anos. Agora a gente voltou a falar, agora é muito mais comum, né? Graças a Deus que essa mentalidade ela tem fluído. Mas tem pessoas que não entendem, e às vezes vê missionários como vocês, estão aqui em giro missionário, estão no Brasil, e às vezes não sabem, vou chamar para aqui, eles vão falar o quê? O que vai ser? Vai fazer o quê? É culto? Às vezes a pessoa pensa que é um negócio só para levantar oferta, nada. Assim, aquilo que a gente recebe num giro missionário é muito mais do que a gente dá, né? Então, explica um pouquinho para quem está em casa, para quem ainda não entende um pouquinho dessa questão dessa veia missionária da igreja, como que funciona o giro missionário, com vocês, o que vocês levam, como vocês fazem, para que as pessoas possam entender. O giro missionário, a nossa igreja ela é muito bíblica, então o giro missionário é só se lembrar de Paulo. Paulo fazia as viagens, mas voltava para dar os relatórios, os testemunhos do que Deus tinha feito nas igrejas. O giro missionário é isso. A gente volta, passa por igrejas falando daquilo que Deus tem feito no campo missionário. Então, sim, é mobilização financeira porque a gente faz um apoio, uma equipe, para que possa manter os recursos, para que o projeto continue andando. Mas, além disso, é falar do que Deus tem feito no campo. É falar as maravilhas do Senhor no campo. Então, a gente volta dizendo isso. Deus fez isso. E você faz parte. Você pode fazer parte também desse projeto. Porque o missionário nunca vai só. O missionário vai em equipe. Com a igreja local, com parceiros. Então, Deus tem feito isso através de nós, como equipe. Então, a gente passa mobilizando as igrejas, apresentando e também aquecendo corações de pessoas que talvez tenham chamado Deus está fazendo isso em tal lugar, eu quero me envolver com missões também. Então, o giro missionário é isso. Um pouco disso, né? Um pouco disso. E de também criar relacionamentos, né? Porque a gente, quando estava na nossa igreja local, que recebia alguns missionários, pensava que estava tão distante, né? Só que o giro missionário proporciona estar com famílias, ter tempo de qualidade de conversa, porque às vezes a gente escuta um testemunho, né? Ali
na igreja, mas não tem esse pertinho, assim, de saber outras experiências, de saber como foi. Porque é diferente a gente compartilhar, Deus me chamou, algo mais estruturadinho, né? E de conversar informalmente com um jovem que está tendo a mesma experiência e querendo um conselho, alguma coisa assim. Isso é maravilhoso, né? Ter esse tempo de compartilhar o que Deus tem feito, mas também de criar relacionamento. A gente está avançando aqui em um objetivo, né? Porque a gente está fazendo um mini giro missionário, né? Vocês estão entrando em vários lugares, né? Eu sei que tem pessoas que têm um maior interesse em saber sobre isso, mas a gente tem muita gente que está vendo o que está acontecendo no Brasil, então quando começa a assistir um bate-papo como esse, você eu não sabia que era assim, não sabia que... Isso é muito esclarecedor, a gente precisa disso. Pastores, recebam os nossos missionários na sua igreja e sejam, agora eu estou falando, na minha conta em risco, e sejam generosos, porque eles estão sendo generosos, né? A gente vê o trabalho, a gente vê... todas as coisas. Então, a gente faz parte do mesmo time, teoricamente, na nossa estrutura, e eu nunca tive a oportunidade de sentar com vocês. Então, para ver o tanto que a gente está se desgastando, o tanto que a gente está servindo, o tanto que a gente é intencional. Então, eu creio que isso é muito importante, a gente trazer isso à luz, de mostrar os nossos missionários onde estão, a nossa juventude fazendo a diferença, fruto de JNI, fruto de trabalho com adolescentes, fruto de conferências missionárias que acontecem na igreja. É para isso que a gente faz o que faz. Né? Se não for para isso, não tem por que fazer. Se não for para nascerem para o ministério, outro João, outra Marisa, outro Júnior, outro Jace, outra Thaís, outro Edivaldo e tantos outros que nós temos servindo aqui, talvez a gente não tenha compreendido. E que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão falando um pouco mais sobre isso, poder compartilhar. E quando vocês olham agora, assim, eu quero algumas considerações assim, pessoais agora, quando vocês olham aqui para aquilo que vocês estão vivendo, como missionários partindo do Brasil e como missionários chegando na Colômbia, quais são as expectativas que vocês têm, do coração de vocês, em relação a frutos, em relação a desenvolvimento ministerial, em relação à conexão com pessoas, o que tem queimado no coração de vocês? Eu amo histórias. Histórias, para mim, é encantador e aquece o meu coração. Então, morando aqui em Campinas, em 2020, eu tive a oportunidade de explorar a biblioteca daqui, ver coisas, e que aqueceu o meu coração. E eu também tive a oportunidade de sentar com missionários antigos da igreja e dizerem, eu sou fruto do missionário que veio ao Brasil, eu sou fruto do missionário que chegou aqui. E a gente vê essa história e vê a realidade hoje. A igreja grande, a igreja saindo do Brasil e alcançando o mundo, indo às outras nações. E isso aquece muito o meu coração, ver essa história. E o meu desejo é um dia também poder olhar assim para a história e dizer, eu estive ali naquele país e as igrejas estão lá glorificando a Deus e estão enviando missionários para outras nações, porque esse é o nosso papel, principalmente como Nazareno, fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. E ter esse plano de fundo dos missionários, essas histórias, aquece muito o coração. Aquece muito. O pastor Manuel, ele participou da nossa primeira entrevista e ele contou a história do missionário João Dias, que foi o missionário que foi para Cabo Verde, né, na época de década de 30, né, até um pouquinho antes disso. E através desse missionário, o pai dele foi ganho para Jesus e começa toda a trajetória depois do pai. Quem sabe, né? Daqui a alguns anos tem um João Melo na história de alguém, né? Assim, eu estou aqui, essa história começou em 2023, lá em Barranquilha, e é exatamente assim que o senhor faz, né? Você falou dessa marca, eu lembrei dessa história do pastor Manuel, eu falei assim, deixa eu falar isso para fortalecer a tua fé, porque a gente não sabe, cara, a gente não sabe aquilo que a gente está fazendo, o fruto que vai ter, o que a gente sabe é o que a gente pode fazer, né? Sim. Desculpa, fale, pode. E ontem, conversando com o pastor Manuel Lima, ele comentou um testemunho, um relato do pastor do missionário que chegou na Colômbia, que, se eu não estou enganado, foi o pai do pastor Estevão Hipp. Então, ele chegou lá na Colômbia e alcançou uma família, que foi a família Herrera, que estão em Cali, que é onde está a maior igreja do Nazareno. Da Alberto Herrera. Isso. Então, eu não sabia disso, até o pastor Manuel Lima comentar. E eu fiquei,
Uau, a gente tem um fruto também do hippie aqui, que no Brasil, que também começou lá na Colômbia, que também teve a história por trás, e pessoas estão sendo alcançadas através desses esforços missionários, desses esforços de dedicação de tempo para ser ferramenta de Cristo nas nações. Então, eu quero ser usado pelo Senhor e alcançar as pessoas e que Barranquilla seja uma cidade conhecida também por amar a Deus e por enviar missionários. Amém. Isso aquece o coração, né? A gente tinha várias expectativas que são frustradas, porque Deus tem expectativas muito maiores que as nossas, né? Ele realmente nos surpreende. A gente tinha uma ideia, quando chegou na Colômbia, como é que a gente vai plantar igrejas e desenvolver ministérios, que era o nome do nosso projeto para lá. E quando chegamos lá, ficamos assim, e o que fazer agora, né? Mas depois dos meses que a gente está lá, e ver como Deus usa o que a gente espera que Ele nem usasse, a gente gera expectativas de ser usado. De ser usado pelo Senhor e de ver pessoas da cidade de Barranquilla, que é o nosso campo hoje, sendo alcançadas e elas alcançando outras pessoas. Então, a minha maior expectativa de vida, de chamado, enquanto estamos em Barranquilla, ou seja, onde Deus enviar, é que eu possa alcançar pessoas e que essas alcancem outras. Então, a gente vai seguir alcançando pessoas para Jesus por onde a gente passar. Legal. A questão de Barranquilla agora, só para a gente chegar no lugar que vocês estão plantados, como que está a igreja lá? Como está o trabalho, o desenvolvimento, pessoas, assim? Eu acompanho um pouco através das publicações e eu vejo a igreja é uma igreja moderna, né, com uma visão, não sei como que são as igrejas em Barranquilla, né, mas na visão do Brasil é uma igreja moderna, diferente daquilo que é habitual, né? E os pastores são jovens, né? Isso também facilita, vocês são jovens, então tem uma visão voltada. Mas como que está a igreja, o trabalho, o desenvolvimento? Quais são as ações de plantação, da plantação de igreja assim, que vocês têm sentido mais efetivas nessa região? Lá temos 2 plantações de igrejas simultâneas, uma no norte da cidade e outra ao sul. Ao sul ela tem um tempinho a mais. Inclusive tem um prédio já comprado, que foi comprado por oferta de Alabastro, e é um prédio também onde a gente mora em cima da igreja. E lá a gente tem trabalhado com evangelismo nas ruas, evangelismo de porta em porta, né, que a gente chama. E também a igreja tem desenvolvido um projeto para as crianças que se chama Comedor, porque lá tem essa necessidade de oferecer alimento realmente físico, porque tem famílias que passam necessidades. E a gente oferece essa comida com o propósito das crianças chegarem à igreja, e não somente elas, mas também as famílias. Inclusive, temos mais de 30 crianças lá no Comedor, que é do entorno da igreja. Então, a gente tem desenvolvido isso, o Comedor, o evangelismo de porta em porta, e também temos planos de desenvolver outros projetos ao longo do ano. Como grupos pequenos, com esses que já estão. E é algo muito, muito efetivo, né? O relacionamento. A gente está tentando se relacionar. No começo, para a gente foi um pouco mais difícil. Estava aprendendo espanhol e tentar entender o sotaque deles, que é tipo nordestino, só que em espanhol, né? Então vocês estão em casa. Sim. Aí, no início foi um pouco mais difícil, mas agora a gente se sente mais à vontade de conversar, de entender as situações. Tem se envolvido com algumas mulheres, né? Lá do nosso bairro, próximo da igreja. Então, as iniciativas são essas, né? Desse projeto com o Comedor, com as crianças, com o discipulado, com alguns jovens que já estavam, para preparar eles para que eles alcancem outros jovens, e com mulheres. Esse é o nosso... As pessoas que estão se achegando mais. Os homens é um motivo de oração, né? Lá eles são um pouco mais fechados ao evangelho, ou trabalham muito, não tem muito tempo. Então, é um motivo já de muita oração, os homens lá do nosso bairro e também do outro bairro que a igreja está sendo plantada. E também a gente tem desenvolvido um projeto mesmo pessoal de alcançar as pessoas, que a gente tem ido constantemente a uma academia, e a gente tem, para desenvolver o espanhol também, mas também para fazer amizades com as pessoas. Para se exercitar também. Se exercitar também, mas só que o foco foi o exercício, mas depois foi a conversa. Então, tem dias que eu fico só conversando com o povo lá. E a intenção é realmente alcançar, porque fica próximo da igreja, e a gente alcançar jovens adultos para que também se envolvam com a igreja. E a gente já tem caminhado com um casal lá,
e ter entendido como é a cultura, ter entendido um pouco como é que funciona lá, para que a gente também possa alcançar outros jovens e que eles cheguem até a igreja. Porque fica próximo e também é um combo, né? A nossa saúde e também a gente alcança pessoas. tudo. Sim. Sim. E também porque a gente tem mais... A JNI de lá é mais tipo Nazatim. Nazatim daqui, entre 12 a 17 anos. Então, a gente quer alcançar jovens adultos para que a JNI tenha todas Sim, essas faixas Sim. etárias, E que né? também tenha disponível jovens adultos para se envolver em liderança. Então, a gente está buscando meios, formas de como alcançá-los para que eles possam também dar continuidade aos projetos e tudo mais. Legal. Bom, em relação ao projeto, muito bacana, muito legal, são muitas iniciativas e eu percebo que a maioria delas, ou talvez todas elas que vocês falaram, está voltada na questão de relacionamento. Como é importante isso, né? Sim. Como a igreja ela não pode perder essa veia, e talvez num ambiente, como vocês falaram, que é a maioria das igrejas lá, neopentecostais, aquela bagunça toda, né? Que é mais uma rodoviária, né, de pessoas, né? As pessoas chegam cheias de necessidades, pegam uma migalha, acha que vai resolver, mas sai pela porta com fome. Mas o relacionamento, ele supre tanta coisa, né? E isso, como tem sido marcante as igrejas que eu tenho visto, que tem crescendo, que vem crescendo, através disso, do simples, da mesa, da atenção, de saber o nome das pessoas, de investir tempo. E isso é algo tão antigo, mas parece tão novo agora, né? E que legal que vocês estão fazendo dessa forma. Eu acredito, é a forma que eu acredito. Fico muito feliz em saber que dá certo também fora daqui. Gente, a gente está indo aí para 1 hora de conversa, e eu sei que vocês têm uma agenda ainda para esses dias. Final de semana já estão no Nordeste novo. Mas eu gostaria que antes da gente sair daqui desse bate-papo, que vocês, os dois, pudessem deixar uma mensagem sobre aquilo que vocês estão vendo, sobre missões, sobre chamado, para jovens, tá? Eu falo para jovens porque tem muito jovem que está dentro da igreja e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E às vezes a conferência de missões não vai acontecer na igreja deles. Talvez ainda não tenha chegado ainda essa ideia, ainda não tenham ferramentas para fazer, ou ainda não tenham compreensão, ou fizeram e não tiveram resultado. Muitos fatores, e a gente não está aqui para encontrar culpados de nada. A gente está aqui para encontrar soluções. E talvez vocês, nessa conversa, sejam a conferência missionária que alguém precisa. E talvez uma palavra, algo que está no coração, algo que de fato vocês querem trazer para esses discípulos que vocês têm trazido para perto, seja aquilo que muitos precisam. E eu queria que vocês pudessem compartilhar isso, aquilo que está no coração, aquilo que tem inspirado vocês, para que a gente possa compartilhar com o pessoal também. O que eu posso dizer é: o campo está pronto, mas falta trabalhadores. E outra coisa que eu posso dizer é: se envolvam. Porque eu lembro nitidamente, no dia que estava tendo a conferência missionária lá na igreja, eu estava relutante em ir escutar os missionários. Eu disse: não quero ir não, porque eu já estou envolvido em outras coisas aqui na igreja, eu não quero fazer parte de missões, porque missões não é para mim. Aí eu fiquei: Deus, eu não quero ir, eu vou ficar aqui mesmo. E fiquei relutando, até que eu disse: tá bom, Deus, eu vou. E quando eu fui, chorei do início ao fim. Então se envolva, busque experiências. Talvez o seu chamado não seja para as nações, talvez o seu chamado seja para explorar coisas ao redor da sua igreja, ou outros trabalhos. Talvez o seu chamado seja local, talvez seja distrital, vamos falar de níveis, né? Local, distrital ou nas nações, globalmente. Mas se envolva porque Deus ele vai mostrando os passos, ele vai mostrando a direção, e eu acredito que ele também vai estar com você todos os tempos. Vai estar com você a partir do momento que você se envolve. Então, se envolva, busque a direção de Deus, e os campos estão prontos, falta pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas. Amém. Leia a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia com o coração aberto, Deus ele vai falar conosco. E na necessidade específica que a gente tem para ser curado, para ser usado, mas também para entender o propósito dele na nossa vida. Foi assim com a gente também, de entender necessidades, mas ver biblicamente como que eu posso participar do que Deus quer fazer, seja na minha igreja local, seja onde Deus quiser nos enviar. Então, a leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida congregando,
Acho que é o beabá que a gente esquece, né? Então, ser jovem, mas ser um jovem cristão de verdade, não que só vai e participa ali, absorve do culto. E os dois aqui já desenvolvemos trabalhos na universidade. Então, você, jovem que está indo para a universidade, também desenvolva trabalhos lá, porque hoje a gente vê a nossa geração indo para um caminho totalmente distante da vontade de Deus. Então, você também pode ser uma porta, uma ferramenta na universidade preciosa, que vai alcançar futuros profissionais, que esses futuros profissionais serão o diferencial na geração futura. Então, também seja usado nesse meio. Sim. E enquanto estava falando aqui, quando você falou também, eu lembrei de um texto, de uma situação que sempre nos marca, que é a questão da construção da igreja de Filipos. Paulo, ele queria ir para onde? Queria ir para a Ásia, né? Queria ir para a Ásia. E ele tinha esse chamado para a Ásia e tudo mais, mas só que Deus direcionou para Macedônia. E aí a gente vê que quando Paulo chegou lá, conheceu uma mulher chamada Lídia. E a igreja se desenvolveu, e depois o carcereiro, e depois aquela jovem que estava possuída. E Filipos, nos relatos de Paulo, foi a igreja que mais esteve junto ao ministério de Paulo. Foi uma igreja que realmente estava próxima dele e apoiava em tudo. E a gente vê que uma mulher, Lídia, porque no texto diz que passa a Macedônia, não sei o quê, e a gente vê que Lídia, provavelmente ela estava clamando para que alguém chegasse ali e mudasse a situação. E Paulo e Silas chegaram ali. E tem pessoas no mundo inteiro clamando, orando para que alguém chegue e diga quem é Jesus. Então você pode ser essa pessoa que explorará A Lídia, que tem clamado. Pregou, o irmão pregou agora aqui. Glória a Deus, até a hora que vocês estavam falando, e a própria iniciativa, né? Assim, a partida de Paulo, né? Em Atos 13, começa lá em Antioquia, a igreja local. Se a pessoa não se envolve, você não espere que um anjo sente na beira da cama. Então, Deus vai chamar durante o processo, enquanto você está lendo a Bíblia, enquanto você está servindo, enquanto você está se movendo, enquanto você vai sendo fiel no pouco, Deus vai preparando outras coisas. Que legal poder conversar, conhecer um pouquinho vocês. Eu sei que tem muitos desafios ainda pela frente, mas eu espero que a partir dessa conversa, a partir desse material que a gente vai disponibilizar no nosso canal, que as pessoas possam conhecer vocês e também fazerem parte desse time. Que possam orar, que possam contribuir. Então, nós temos no nosso site, a gente tem ali as ofertas missionárias. Eu vou até colocar na descrição do nosso vídeo a descrição da oferta direcionada para vocês, para que também a pessoa gostou, se identificou e quer abençoar de alguma forma, que possam também estar servindo através das finanças, da generosidade. Isso é muito importante. Que bom que vocês têm uma igreja que entende esse papel, que vocês não estão soltos, né? E isso é muito importante para a nossa caminhada, traz segurança. Sim. Mas eu sei que a demanda, ela é quase que inesgotável, né? Assim, você precisa de quanto? Eu preciso de tanto. Mas a obra, quanto mais tiver, mais a gente tem para fazer, mais a gente pode potencializar. Então, é muito importante ter essa compreensão. Bom, a gente vai encerrar o nosso bate-papo aqui. Queria agradecer vocês. Obrigada. Queria desejar que vocês tenham um excelente giro missionário, que seja um tempo não só de arrecadar os recursos necessários, mas também seja um tempo de renovo, de conexão com novas pessoas, mas também aquecer o coração com as antigas, né? Matar a saudade de alguns. Que vocês possam aproveitar isso e dizer para vocês que a Igreja do Nazareno, eu escutei isso e tenho escutado de líderes que eu tenho caminhado, e eu replico, se nem todos ainda conseguiram falar com vocês, a Igreja do Nazareno se orgulha de vocês. A igreja se orgulha de vocês estarem fazendo aquilo que fizeram conosco, e que vocês possam ser prósperos, que vocês possam ser abençoados, e que daqui a alguns anos, poucos anos, viu, João? As pessoas já possam falar de um casal que saiu de Mossoró para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém. E fez. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Antes da gente encerrar, eu quero que vocês, um de vocês vai terminar orando aqui, e desculpem hoje aí, o pessoal está vendo que eu estou no computador aqui, porque eu estou precisando de missionários para servir aqui nesse departamento,
Manda, Senhor. É um campo muito desafiador. Isso, então acabei cuidando também aqui da técnica, ver como é que estavam as coisas, mas não podia perder a oportunidade de estar com vocês nessa manhã, a gente gravar isso aqui, e eu sei que esse conteúdo ele é poderoso. Eu fiquei inspirado em ouvir algumas coisas que aqueceram o coração de vocês. Eu estou querendo ver o que eu quero fazer agora, mas eu quero fazer mais. Amém. Bom, eu vou pedir para que um de vocês orem, e vocês briguem entre vocês aí para quem vai orar, e depois em seguida a gente vai encerrar esse tempo. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, porque temos a certeza que o Senhor está aqui conosco, temos a certeza que o Senhor nos alcançou, e é um privilégio ter sido alcançada, Senhor, pelo Teu amor, pela Sua graça. Deus, obrigada por isso. Obrigada por esse tempo de conversa tão especial que aquece o nosso coração mais uma vez. É tão bom recordar o que o Senhor já fez na nossa vida. Isso também gera expectativas naquilo que o Senhor fará. Obrigada pela vida do pastor Rafael, que o Senhor possa conduzi-lo nesse desafio e privilégio que é cuidar da comunicação aqui no Brasil. Que o Senhor possa levantar obreiros para servir e expandir, Senhor, através da tecnologia, das ferramentas de comunicação, o Evangelho, Senhor, e também apoiar a igreja do Senhor aqui. Obrigada por esse tempo, que as pessoas que ouçam esse podcast possam ser alcançadas pelo que o Senhor pode fazer na vida de pessoas tão comuns e limitadas como nós. E que o Seu nome seja sempre, sempre, sempre glorificado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e somos muito gratos. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Deus abençoe vocês. Compartilha, curte, faz todas as coisas que precisa fazer aqui, comenta, sei lá o que, manda para o pessoal da igreja. E eu sei que o Senhor vai falar poderosamente através desse conteúdo com pessoas que estão sentadas em muitos lugares do nosso país. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.